Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou também de divulgar os seus números referentes ao segundo trimestre do ano de 2024. Estamos falando aqui da Usiminas SA. Usiminas que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações com base agora no balanço do dia 30 de junho, sempre atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos. E quem solicitou a Usiminas foi o meu amigo Caio. Ô Caio, que prazer ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Feito para aprender também mandou a sugestão da Usiminas. Também lhe agradeço imensamente aí, espero poder corresponder às suas expectativas. E também quem fizemos inclusive até uma análise juntos da Usiminas foi meu amigo André Careta. O André Careta, junto com a sua esposa Simone Careta, os seus filhos lá, um abraço enorme para vocês, obrigado pelo carinho, pelo incentivo sempre de vocês. O André que está conosco aqui há muito tempo, inclusive participando já dos nossos cursos, tendo aqui um atendimento personalizado junto conosco aqui. Então agradeço imensamente a você, André Careta, e a toda a sua família. Mas caso vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco, ó, construir e repartir conhecimentos. Falei sobre atendimento personalizado, inclusive você também pode ter um atendimento personalizado, onde vamos avaliar todas as empresas nas quais você está investindo, como que elas estão se comportando, como é que está a situação de cada uma dessas empresas, para saber se vale a pena manter essas empresas na carteira ou não, se vale a pena trocar, enfim, fazemos toda uma análise com base na sua necessidade, um atendimento totalmente personalizado de acordo com a sua necessidade. E tudo isso aí você pode entrar em contato aqui nesse WhatsApp e aí a gente agenda um horário para poder lhe atender, também será um prazer. Caso queira aprender também a fazer análise, é muito simples. Temos o nosso curso lá na plataforma Hotmart, inclusive no vídeo aqui na descrição, tem o link de acesso para você acessar também a Hotmart e fazer o nosso curso de análise de balanço e também o de valuation, com um custo muito baixinho e de uma forma rápida, prática, didática, com todo o material de apoio e mais toda a orientação que a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Você vai poder aprender a trabalhar com essas ferramentas e identificar as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. Bom, falando da Usiminas, toda a história dela já foi contada aqui em vídeos anteriores, inclusive no final eu vou deixar um vídeo aqui, um link de um vídeo, para você acompanhar a história, caso queira conhecer toda a história maravilhosa da Usiminas. Mas hoje vamos focar nos números apresentados no dia 30 de junho. O que vem acontecendo com a Usiminas? A Usiminas, ela naturalmente, junto com outras empresas desse setor, vem sofrendo bastante com a entrada do aço chinês, com a invasão do aço chinês aqui no Brasil. Só para vocês terem uma noção, só no ano de 2023 aumentou em praticamente 23% a entrada de aço chinês aqui no Brasil. Em contrapartida, reduziu em 8% a produção do aço nacional aqui no Brasil. Por aí você tem uma ideia da invasão do aço chinês. E esse aço chinês que vem para o Brasil, ele vem com preço bem abaixo do praticado aqui pelo Brasil. Isso porque alegam, né, que há subsídios lá para o aço chinês, que daí ele entra aqui com preço abaixo até do preço de custo, forçando as empresas brasileiras a ter que baixar o seu preço para poder competir. E quando as empresas baixam o seu preço para poder competir, o custo não baixa. Então o peso do custo acaba ficando bem maior e, consequentemente, comprometendo a rentabilidade ou até mesmo matando a rentabilidade das empresas, que é o que alegam todas as empresas desse setor. Consequentemente, todo esse efeito, ele acaba indo para o balanço, acaba indo para a DRE da empresa. O que acontece com a Usiminas? A Usiminas divulga seu balanço nessa última sexta-feira, antes da abertura do mercado. E aí, na sequência, quando abre o mercado, já vendo os resultados produzidos pela Usiminas, aí as ações da Usiminas despencaram 23% em um dia apenas. Então, veja o tamanho da queda do valor das ações da Usiminas. Mas para podermos saber mais o que veio de tão ruim no balanço da Usiminas para poder cair 23%, então vamos trazer o balanço do dia 30 de junho de 2024.
Mas toda essa análise, ela não ocorre apenas no balanço do dia 30 de junho. Nós temos que comparar com períodos anteriores, até porque a análise é um processo de comparação, então nós temos que trazer aqui períodos anteriores para ver, ano a ano, tudo que vem acontecendo com a empresa, para poder entender os números do dia 30 de junho. Então, para entendermos e sabermos o que aconteceu no balanço da Usiminas, para ter toda essa queda, vamos trazer para vocês o balanço do ano de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro semestre agora de 2024. E na sequência vamos trazer também o balanço dos 2 trimestres para ver, trimestre por trimestre, o que vem acontecendo com a Usiminas. Para entendermos a Usiminas através dos seus demonstrativos contábeis, então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Usiminas, trazendo para vocês o dia 30 de junho de 2024, para vermos o que aconteceu no balanço da empresa para ter causado todo aquele alvoroço nessa última sexta-feira. Mas para que possamos entender o segundo trimestre de 2024 da Usiminas, temos que comparar com períodos anteriores para ver o que vem acontecendo com a empresa. Para tanto, vamos começar lá em 2020, quando a empresa registrava um ativo total de 29 bilhões e 900. E grande parte desse valor está aqui no imobilizado, que são todas as máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, suas unidades de produção, que totalizavam 11 milhões de reais lá em 2020. Mas o que faz a empresa funcionar é essa parte de cima aqui, o ativo circulante, que é o recurso que está em movimento, que faz com que toda a estrutura possa funcionar. E esse ativo circulante, lá em 2020, era de 11 bilhões 829 milhões de reais, 39,5% de representatividade em relação ao ativo total. Nesse ano, a Usiminas tinha em caixa 4 bilhões e 800, 2,300 em contas a receber e um estoque de 3 bilhões 889 milhões. Os outros créditos aqui que fecham esse grupo são geralmente tributos a recuperar e outros valores a receber que não sejam de clientes de curto prazo. Já em 2021, nós temos aqui um ativo total de 39 bilhões e 400. E aí, nesse aumento total aqui de ativo, temos o ativo circulante pulando para 20 bilhões de reais praticamente, com 50,7% de representatividade. A empresa que possuía 4 bilhões e 800 em caixa foi para 7 bilhões de reais. 2,300 em contas a receber subiu para 3 bilhões e meio. E os estoques, olhem só, pula de 3.800 para 7 bilhões e 500 lá em 2021. Já no ano de 2022, a empresa ultrapassa a faixa dos 40 bilhões de ativo total. E aqui temos mais um pequeno aumento no ativo circulante, fechando com 20 bilhões e 300, 5 bilhões de caixa, 3 bilhões e meio em contas a receber e os estoques, praticamente 10 bilhões de reais de estoques em 2022. Já em 2023, a empresa continua aqui acima dos 40 bilhões de ativo total, porém, há uma queda no capital de giro que fecha com 17 bilhões e 900. Também temos aqui uma elevação no caixa, que agora pula de 5 bilhões para 6 bilhões, uma pequena diminuição no contas a receber com 3.500 e aí diminuindo os estoques fechando com 7 bilhões e 400. Essa diminuição de capital de giro, ela ocorreu justamente em função de mais investimentos que a empresa faz aqui no imobilizado, onde ele pula de 10 bilhões e 800 para 12 bilhões e 800, que é o chamado CAPEX da empresa, né, o aumento do CAPEX da empresa. Já em junho, agora, nesse dia 30/6, a empresa fecha com um ativo total de 39 bilhões e meio, um pouquinho menor do que era em 2023, com uma diminuição do capital de giro, que fecha com 17 bilhões e 83. O caixa reduz para 5 bilhões e 605, temos aqui o contas a receber fechando em 3 bilhões e 380 e os estoques com uma pequena queda fechando em 7 bilhões e 124 milhões. Olhando o passivo, onde temos aqui todo o endividamento da empresa e também o capital próprio, lá em 2020 a empresa trabalhava com capital próprio de 16 bilhões e um capital de terceiros de 13 bilhões. Então ela usava mais capital próprio do que capital de terceiros. Tanto é que o peso do capital próprio, 56,2%, e o capital de terceiros correspondendo a 43,8% de tudo que a empresa tinha no seu ativo. No ano seguinte,
a dívida até sobe um pouquinho aqui para 15 bilhões e 100, sobe nominalmente, porém o peso da dívida cai para 38,3%. E por que a dívida ficou menor em termos de peso? Justamente devido ao aumento do capital próprio provocado pelo lucro que a empresa teve lá no ano de 2021. Então, nós temos aqui um endividamento de 38,3%. No ano seguinte, a dívida cai para 14 bilhões e 100 e o peso da dívida 35,3%. Em 2023, a dívida fecha com 13 bilhões e 600 e o peso da dívida 33,9. E agora a dívida recua para 13 bilhões e 91 com 33,1%. Então é uma dívida de 33,1% de tudo aquilo que a empresa tem. Então uma dívida pequena, né, perto de todo o patrimônio da Usiminas e além do mais, uma dívida que vem em queda, 43,8, 38, 35, 33,9, 33,1. Olhando agora os resultados produzidos pela Usiminas. Lá em 2020, o faturamento foi de 16 bilhões e 88 e o lucro de 1 bilhão e 200. Em 2021, aí o faturamento dispara, vai para 33 bilhões e 700. E o lucro também pula de 1 bilhão e 200 para 10 bilhões de reais. Em um ano, a empresa lucrou 10 bilhões de reais, a razão pela qual aumentou essa reserva de lucro, aumentando aqui o capital próprio da empresa no ano de 2021. Já em 2022, o faturamento recua para 32 bilhões e 400 e o lucro despenca para 2 bilhões e 92 milhões. Naturalmente que esse lucro aqui, ele cai em função do aumento do custo. Não é que o custo tenha ficado mais alto, mas acontece que a receita ela diminui, né, o preço de venda daquilo que a empresa está praticando, ele fica menor em função do que? Nós temos aqui a queda da commodity e também temos aqui a queda do dólar ocorrida aqui em 2022. O mesmo ocorre em 2023, quando o faturamento cai para 27 bilhões, o custo passa a representar 93,5% de tudo aquilo que ela vende e o lucro fecha com 1 bilhão 640 milhões de reais. Mas por que ocorre isso aqui? Ocorre justamente porque quando nós temos uma redução do preço do dólar, a empresa vende a mesma coisa, só que com um valor menor. Como o custo, a maior parte do custo é em real, o peso do custo acaba ficando maior em relação ao valor de venda. Já em junho agora de 2024, em 6 meses desse ano, acumula um faturamento de 12 bilhões e meio, o que nos dá uma projeção de 25 bilhões de faturamento para 2024. E nesse semestre aqui, temos o quê? Um prejuízo de 64 milhões de reais. Mais uma vez aqui o aumento do custo. Então, o que a empresa justifica justamente é a questão da entrada do aço chinês, que vem competir com o aço brasileiro, jogando o preço lá para baixo, fazendo com que o custo do produto ele fique extremamente elevado e, consequentemente, vai moendo a margem da empresa, tanto é que ela cai de 29 para 6, para 5 e agora uma margem negativa de 0,5%. Só para termos também uma ideia, vamos trazer rapidamente aqui o primeiro e segundo trimestre. Primeiro tri, 6.200 de faturamento, 35 milhões de lucro. Segundo tri, 6.300 de faturamento e 99 milhões de prejuízo, justamente devido a isso aqui, aumento do custo de 93 para 94,8, fechando com uma média aqui de 94,2%. Olhando de perto aqui a situação financeira nesses números que eu trago para vocês, ao invés de gráfico trazemos os próprios números. A liquidez geral sai de 1,23, vai para 1,68, vai para 1,83, aí recua para 1,75 e agora fecha com 1,77. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a Usiminas terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,77. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa. A liquidez corrente, ela mede só o curto prazo, só o dia a dia. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela sai aqui com 2,64. Vai para 3,16, para 3,78, recua para 3,25 e sobe para 3,59. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 3,59. Paga, sobra bastante. Uma situação financeira extremamente confortável. O endividamento, que era de 43,78%, cai para 38,3%,
cai para 35,28%, cai para 33,89% e agora para 33,11%. De tudo que a Usiminas tem, ela deve 33,11%. Então vejo que, em termos de situação financeira, ela está até melhor do que ela estava em dezembro. Em termos de endividamento, ela está melhor do que estava em dezembro. Então, por aqui não há uma razão específica para a queda dos resultados da empresa. Onde vamos encontrar uma razão para isso é justamente nesses números aqui. A margem líquida, que é quanto ela ganha em relação àquilo que ela vende. Depois pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava 8% lá em 2020, 29,82% em 2021, 6,45% em 2022, 5,94% de margem líquida em 2023 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida negativa de 0,51%. Rentabilidade do ativo, 4,31 vai para 25,48 em 2021, 5,23 em 2022, 4,08 em 2023. E até o mês de junho acumula aqui uma rentabilidade negativa de 0,16. Os acionistas da Usiminas tiveram ganho de 7,67% em 2020, 41,30% em 2021, 8,08% em 2022 e 6,18% em 2023. E esse ano vem acumulando aqui uma perda de 0,24%. Olhando também os indicadores relacionados às ações, temos aqui o valor patrimonial, quanto que vale uma ação da Usiminas. A ação da Usiminas, em termos de patrimônio, vale R$ 19,03. Se pegarmos todo o patrimônio da Usiminas, distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia cada ação R$ 19,03. Porém, para você comprar essa ação, você paga apenas R$ 6,33, muito abaixo daquilo que ela vale patrimonialmente. Fechando aqui com um deságio de 67% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,33. Lucro por ação. Nos últimos 12 meses, ainda acumula um lucro de 0,74 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade da ação para um valor de 6,33, que é a cotação no dia da gravação desse vídeo, fecha com uma rentabilidade da ação de 11,69%. Dividendos por ação. A empresa, o último dividendo distribuído foi de 28 centavos, o que gerou um yield de 3,40%. A relação preço/lucro, 8,55, isso quer dizer 8 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E o free float da empresa, 66,98% das ações preferenciais. Por quê? As ações ordinárias estão aqui, ó, na mão da Nippon Steel, da Ternium, da CSN, da BlackRock, aliás, da BlackRock não, até a BlackRock tem só preferencial, da Confab Industrial e da Previdência da Usiminas e assim vai. Então, o que nós temos aqui? Praticamente as ações ordinárias estão na mão dos controladores. O que nós temos de ação que está girando livremente no mercado são justamente as preferenciais, que totalizam aqui 66,98% dessas ações disponíveis no mercado. E o tag-along, a Usiminas não tem tag-along, quer dizer, se ela for vendida, não há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento dos majoritários. Encerramos também aqui com esse gráfico aqui, onde vamos ver o comportamento do valor das ações da Usiminas nos últimos 5 anos. Quando ela sai aqui praticamente com R$ 9,80 lá em 2019, passa dos R$10 aqui em finalzinho de 2019, começo de 2020, vem a pandemia, a ação cai aqui praticamente beirando os R$5, e a partir dali a ação escala. Daí ela vai até 2021 acima de R$20. E aí tem uma queda, sobe novamente, aí a partir da metade de 2021, ela sofre aqui uma queda e não se recupera mais. Tem uma breve recuperaçãozinha aqui no começo de 2022, e aí ela vai caindo, até ficar trabalhando abaixo dos R$10 em 2023. Começa 2024 dando ali um respiro, mostrando que pode subir, que chegar até R$10, só que daí na sequência ela cai. E agora, nessa última sexta-feira, você vai ver essa perninha aqui, essa queda de praticamente 23%, que caiu o valor das ações quando da publicação do balanço. Então, por aqui você tem uma ideia de como que se comporta a ação da Usiminas, quando que ela teve seu menor valor, quando que ela teve seu maior valor e como que vem sendo todo esse comportamento das ações da Usiminas S.A.
Tá, então, mais uma empresa analisada, Usiminas. E agora você já viu aí nas demonstrações contábeis se havia razão para tanta queda, assim, para uma queda tão significativa ou não, ou se a queda foi exagerada, né? Então, aí pelos números você já vai fazer a sua avaliação. Só para ressaltar, né, que toda essa reclamação que a gente citou é sobre a questão do aço chinês, sobre o subsídio do aço chinês e aí, consequentemente, comprometendo, né, a situação das empresas nacionais. No mês de abril, o governo ele majorou o preço do aço importado, elevando a alíquota que era de praticamente 9% para 25%. Porém, como que vai funcionar isso aí? Nós temos aqui uma média da importação de aço chinês lá de 2020, 21, 22, 23, e aí o que ocorre? O governo ele definiu o seguinte: se eu ultrapassar a média que vinha sendo importado, aí é que haverá a tributação em 25%. Se não houver um excedente em relação àquilo que vinha sendo importado, a alíquota permanece em 9%. Consequentemente, vai ter essa majoração para 25%. Por quê? Porque está vindo realmente muito aço chinês para cá, e aí comprometendo não só as Usiminas, mas temos também a questão do alumínio, que compromete a Sebave, temos também a Gerdau, que acaba sendo afetada pelo aço chinês. Enfim, todas as empresas, de uma forma geral, acabam sendo afetadas. Então, vamos aguardar agora, na sequência, com a entrada em vigor dessa alíquota de 25%, para que as empresas brasileiras possam respirar, recuperar as suas margens e voltar a dar resultados. Paralelo a isso, nós temos também uma outra situação. Caso a China recupere o seu ritmo de crescimento, esse aço chinês deixa de vir para o Brasil, porque vai ser consumido por lá. E além de consumir esse aço por lá, a China ainda passa a ser também uma compradora do aço, fazendo com que o preço do aço vá lá para cima. E nós temos também um outro detalhe que também tem que ser analisado, que é justamente a questão do dólar. Com essa elevação toda do dólar, passando dos R$ 5,60, também passa a ser muito benéfico para as empresas brasileiras, porque grande parte dessa produção ela é exportada, e além disso, como todo aço ele é tratado como uma commodity, então ele é regulado justamente pelo preço da commodity. A China comprando mais, o preço da commodity sobe, e aí, consequentemente, o preço de venda aqui sobe, sem que haja o aumento de custos, porque grande parte dos custos são em reais. Então, por aí você entende mais ou menos como que funciona a lógica desse mercado aqui, que é tão importante e tão significativo aqui para o Brasil, né? E aí, consequentemente, com todo esse conhecimento, toda essa análise, você pode agora escolher também as melhores empresas na hora de fazer investimento, porque investimento não é aposta. Investimento se faz com conhecimento, se faz com informações, e aí com isso a gente minimiza riscos e amplia possibilidades de retorno para fazer investimentos cada vez melhores que construam o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente possa lhe proporcionar uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.